Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz a todos mais uma vez. Como é bom, como é maravilhoso podermos estarmos mais uma vez aqui para juntos cultuarmos o Senhor. E mais uma vez estarmos reunidos em torno do Evangelho do Senhor Jesus. Amados, no culto passado, nós falamos de uma coisa muito importante. Nós falamos sobre duas situações, que é aquela pessoa que não quer nada com Deus e daquela pessoa que aparentemente quer alguma coisa com Deus, porém é aquele crente que tem um interesse, uma motivação que não é uma motivação correta. Então, isso é muito comum na nossa geração. Pessoas que querem seguir a Cristo, querem se dizer discípulos de Cristo, porém, são pessoas que a motivação delas são totalmente erradas. A primeira situação nós vimos que é fácil lidar. Quando você tem uma pessoa que diz que não é cristã, que não quer crer em Cristo, você sabe muito bem como se comportar diante dessa pessoa. Você sabe o que tem que falar para ela. A segunda situação é um pouco mais delicada, por quê? Porque nós vimos que são pessoas que têm uma aparência de crente, têm uma aparência de religião e colocam em risco a irmandade da igreja. E colocam em risco o evangelho. Por quê? Porque as pessoas que estão lá fora olham para essas pessoas que se dizem cristãs, porém são cristãos nominais, e acabam julgando a cristandade por aquela pessoa que se diz ser um cristão. E nós vimos que isso é muito comum na nossa geração. E nós vimos então que Jesus, ele sempre questionava aquelas pessoas que se diziam ser discípulos dele. Jesus não queria ninguém que não estivesse verdadeiramente compromissado com ele, com a verdade do Evangelho. Então, como nós falamos, há motivações erradas em se seguir a Cristo. Nós vimos que aquela multidão estava seguindo a Cristo pelo pão, pelo peixe. Nós vimos também que havia uma outra multidão que seguia Jesus por causa dos milagres. E Jesus sempre questionava aquelas pessoas. E quando Jesus pregava o Evangelho, quando Jesus questionava aquelas pessoas, a Bíblia, o próprio Jesus diz que muitos que se diziam ser discípulos acabavam abandonando Cristo. Então veja, essa é a coisa mais comum que existe. Quando o pecador ele é confrontado com o Evangelho, quando verdadeiramente você prega a palavra de Deus, o que podemos ver é uma grande multidão que abandona a Jesus. E nós vimos que Jesus não estava preocupado com a multidão. Jesus ele vira para os 12 e diz assim: olha, essa multidão estava me seguindo pelos milagres, pelo pão, pelo peixe. Essa multidão estava me servindo porque eu era um servo para eles, eu era útil para eles. Essa multidão me buscava porque sabia que eu poderia oferecer alguma coisa em troca. Porém, olha que interessante, Jesus ele vira para os 12 e questiona aqueles 12. E então Pedro, nós vimos no último culto, Pedro diz assim: olha, para onde irei, se só tu tens palavras de vida eterna? Então veja, o que importa verdadeiramente então, nessa situação que nós falamos, dessas duas causas no culto passado, é quando nós de fato entendemos e fazemos essas perguntas: quais são as minhas motivações que me levam a seguir a Cristo?
Quais são as motivações que me levam a vir a um culto? Quais as motivações que me levam a estar diante de Cristo? Porém, hoje, nessa noite, diante disso, eu quero tratar de uma outra questão que é muito importante. A questão do quase cristão. O porquê que nós estamos falando isso? Amados, a palavra de Deus, ela é muito clara para nós. A palavra de Deus, ela diz assim, olha, Jesus ele diz assim, olha, pelos frutos vocês conhecerão os meus discípulos. Isso é, aquele que está em Cristo verdadeiramente produz frutos. É diferente. Aquele que está em Cristo, uma obra milagrosa, uma obra extraordinária foi começada nele. E a grande questão da nossa geração, sabe qual é? É nós não fazemos distinção. A Bíblia diz para nós assim: experimentai os Espíritos e vede se eles são de Deus. Jesus ele diz lá no Apocalipse que a igreja ela provou os falsos apóstolos e viram que eles eram falsos. Então, amados, nós temos que estar aptos nessa geração de superficialidade, de um cristianismo raso. Nós devemos estar firmados na palavra e começarmos a distinguir o que é um cristão nascido de novo e o que não é cristão. Nós estamos vendo que a religião formal não produz crentes verdadeiros. Nós vimos que há uma grande multidão de crentes nominais seguindo a Deus, que nunca nasceram de novo, mas por um certo tempo frequentaram a igreja, mas nunca nasceram de novo. Por um certo tempo frequentaram um local de culto, mas nunca experimentaram de fato o poder regenerador do Evangelho. Então, para nós, amados, é importante nós sempre fazermos essas distinções. É sempre importante nós fazermos essas perguntas, pois essas perguntas, estes questionários, todo cristão verdadeiro deve se fazer. Então hoje, nessa noite, nós vamos ver a questão do quase cristão. Aquela pessoa que bate na trave. Aquela pessoa que parece um cristão, que chega bem perto da verdade, porém, quando essa pessoa chega diante da cruz de Cristo, existe um abismo enorme. E ela não consegue ir até a cruz. Essa pessoa ela não consegue ir até Cristo. Ela chega bem perto. É igual os demônios. Os demônios têm um conhecimento. Os demônios sabem muitas coisas da Bíblia. Os demônios sabem muitas coisas sobre Jesus. Os demônios viram Jesus, mas contudo continuaram sendo demônios. Então, amados, hoje nessa noite eu quero mostrar para vocês, eu quero meditar com vocês nesta questão que é muito importante, o quase cristão, onde ocorre a quase conversão. Pois nós nos deparamos com muitas pessoas que quase nasceram de novo, que quase verdadeiramente experimentaram o poder do Evangelho, que quase verdadeiramente se deixaram envolver pelo poder do Espírito Santo. Amados, isso é muito importante. Então você que tem a sua Bíblia, abra ela em Atos. Atos é no Novo Testamento. Aí você vai fazer assim, olha, Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois de João vai vir o quê? Atos dos Apóstolos. Aí você vai na última, Atos 26. Não é 26, é 26, 28. Atos 26, 28.
Achou? Eu acho que é a última página de Atos. Atos 26, versículo 28. Nós vamos ver uma quase conversão. Diz assim, achou? Diz assim a palavra do Senhor, a porção a qual nós vamos meditar nessa noite. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazeres um cristão. Olha que Agripa estava dizendo: por um pouquinho, faltou pouco. Eu estava quase me tornando um cristão. Então, no culto passado, nós vimos sobre a multidão, que é um cristão nominal, que se diziam discípulos, mas não eram, por isso abandonaram Cristo. E agora nós vamos ver algo muito importante, que é aquela pessoa que ouve o Evangelho e chega bem pertinho da conversão, porém não se converte. Amém? Então, amados, muitos há que vão assim tão longe. Conhecemos muitas pessoas que acabam ouvindo o Evangelho. Desde que a religião cristã está no mundo, tem havido muitos de todas as épocas e nações que foram quase persuadidos a serem cristãos. Mas visto que não traz proveito algum diante de Deus, ir apenas até esse ponto não é proveitoso para o pecador. Para o pecador ir até o ponto de quase, mas nunca, é algo terrível. É como nós falamos, existe um grande abismo para o pecador até a cruz de Cristo. E é de grande importância considerarmos o que significa ser um cristão completo. Se há um quase cristão, se há um quase discípulo, então nós precisamos entender hoje nessa noite o que é um cristão completo. O que é um cristão movido pela motivação correta. Porque nós vimos no culto passado que muitos foram até Cristo pelas motivações erradas. Muitos foram pelo milagre, muitos foram pela cura, muitos foram pela ressurreição de mortos, muitos foram pelos pães, muitos foram pelos peixes, mas não foram por causa da pessoa de Cristo. Então hoje nessa noite nós precisamos muito enxergar isso. Então a primeira coisa, em primeiro lugar, está implícito a honestidade pagã. Ninguém, eu suponho, irá fazer alguma pergunta sobre isso. Especialmente, amados, porque por honestidade pagã, eu quero dizer, não apenas os que estão ou que está recomendado nos escritos dos seus filósofos, mas aquilo que os pagãos comuns esperam um dos outros. E muitos deles, atualmente, a praticam. Sim, amados. Através da honestidade pagã, eles foram ensinados que não deveriam ser injustos, levando embora os bens de seu próximo, tanto roubando como furtando, que não deveriam oprimir o pobre, usando de extorsão, em direção a qualquer um, que não deveriam ludibriar ou fraudar o pobre ou o rico, em qualquer que seja o comércio que tiveram, defraudando de um homem algum seu direito, e se possível, não tendo dívidas para com alguns deles. Em segundo lugar, amados, novamente, os pagãos comuns tinham considerações com a verdade e com a justiça, mantendo na abominação os que estavam em perjuro e que chamaram a Deus
para testemunhar uma mentira. Assim, amados, o caluniador do próximo, que falsamente acusou algum homem, atribuindo aos mentirosos voluntariosos de qualquer espécie a desgraça da raça humana e as pestes da sociedade. Em terceiro lugar, e ainda, existia uma forma de amor e assistência que eles esperavam um dos outros, sem preconceito, e que se estenderam não apenas àqueles pequenos préstimos de benevolência que são executados, sim, qualquer despesa ou trabalho, mas igualmente para alimentos ao faminto. Se eles tivessem comida de sobra, vestir o desnudo com as suas próprias vestimentas supérfluas. E, em geral, dando a qualquer que necessitasse aquilo que eles não necessitaram para si mesmos. Assim, amados, resumidamente, a honestidade pagã veio a ser a primeira condição que implica em ser um quase cristão. O porquê eu estou falando isso? O porquê estamos linkando essas qualidades? Porque os cristãos, porque os pagãos, porque os não cristãos, eles se baseiam muito por isso. E nós olhamos para isso e falamos, poxa, só falta uma coisinha para essa pessoa, né? A pessoa é boa, a pessoa faz caridade, a pessoa faz isso, faz aquilo. Nós olhando para eles, olha, eles são moralmente elevados. Diante da sociedade, eles têm uma moral elevada. Então, eles são quase cristãos. Porém, essas coisas, sem Cristo, não têm valor algum. Você ser benevolente, socorrer ao pobre, dar alimento, vestimenta. Essas coisas, sem Cristo, não passa de boas obras que os homens podem novamente olhar para si mesmo e se gloriarem. Em quarto lugar, amados, uma segunda coisa implícita é ter uma forma de santidade. Aquela santidade que é prescrita no Evangelho de Cristo e que tem a aparência de um cristão verdadeiro. Lembra que nós estamos sempre lidando com isso? Aquilo que parece, mas não é. Aqueles que propagam a santidade, mas desconhecem o valor dela. Então, amados, veja como isso é importante. Se nós entendermos e começarmos a provar os Espíritos, então nós vimos que a santidade prescrita no Evangelho de Cristo é que tem a aparência de um cristão verdadeiro para eles. Mesmo porque o quase cristão não faz aquilo que o Evangelho proíbe. Ele não toma o nome de Deus em vão. Ele abençoa e não amaldiçoa. Ele não jura, afinal, mas na sua comunicação é assim, sim e não, não. Ele não profana o dia do Senhor. Quantas seitas não guardam o sábado? É isso que nós estamos falando. Eles têm aparência de santidade. Eles têm aparência de cristão. Eles são quase um cristão, mas não são. Eles não profanam o dia do Senhor. Não suportam que ele seja profanado, mesmo por estranhos que estejam em suas reuniões. Eles não apenas evitam todo o adultério efetivo, fornicação, impureza, mas todas as palavras, olhares que direta ou indiretamente tendem a isso. E mais ainda, toda palavra vã, obstendo-se tanto da difamação quanto da maledilência, da fofoca e de toda conversa tola e sarcástica. Uma espécie de virtude nos preceitos moralistas pagãos. Resumidamente, de toda conversa que não é boa
para o uso da edificação e que, consequentemente, aflige o Espírito Santo de Deus, por meio da qual nós fomos lacrados para o dia da redenção. Amados, quinto, ele se abstém do vinho em excesso, da farra e comilança. Ele evita o quanto pode ser de se colocar em todo tipo de discussão e contenda. Continua esforçando-se para viver pacificamente com todos os homens. E se ele sofre algum dano, ele não se vinga, nem paga o mal com o mal. Ele não diz insultos, não é briguento e nem escarnecedor, seja nas faltas ou nas fraquezas do seu próximo. Ele de boa vontade não erra, não machuca, não aflige qualquer homem, mas em todas as coisas age e fala por aquela regra clara: não faze ao outro o que não queres que façam a ti. Aqui está o viver cristão verdadeiro. Aqui está, amados, o nosso modo verdadeiro de um cristão completo, completamente tomado pelo Espírito. Sexto, e em fazendo o bem, ele não se limita aos préstimos baratos e fáceis da benevolência, mas trabalha e sofre para o proveito de muitos, para que por todos os meios ele possa ajudar alguém, a despeito da luta ou da dor. O que quer que suas mãos encontre o que fazer, ele faz com toda a sua força. Assim é o cristão verdadeiro. Ele sempre está se dispondo para ajudar o irmão. Não importa se para amigos ou para inimigos. Aqui está o cristão completo, para o mal ou para o bom. Porque, não sendo indolente nisso e em suas tarefas, quando ele tem oportunidade, ele faz o bem, todas as formas de bem, e todos os homens para suas almas, tanto quanto para os seus corpos. Ele reprova o mal, instrui o ignorante, fortalece o irresoluto, estimula o bom e conforta o aflito. Ele trabalha para acordar aqueles que dormem, para conduzir aqueles que Deus já tem acordado, para a fonte aberta para o pecado e para a impureza, para que possam lavar-se nela e tornar-se limpos, e para encorajar aqueles que são salvos através da fé e adornar o Evangelho de Cristo em todas as coisas. Aqui está o cristão completo. Olha a diferença daqueles que são quase cristãos. Veja quais são os nossos frutos. Aqui está, amados, os frutos a quais nós devemos produzir. Aqui está o cristão completo, a maneira de viver e produzir para o reino de Deus. Sétimo, ele que tem a aparência de santidade, usa também os meios da graça. Sim, todos eles e em todas as oportunidades. Ele constantemente frequenta a casa de Deus, aquilo que nós falamos. Deus disponibilizou para nós os meios de graça. E isso é importante. Quais são os meios da graça para o verdadeiro cristão? O culto, a oração, o louvor, a palavra, a comunhão. Esses meios da graça que Deus disponibiliza para nós. Então o verdadeiro cristão, o cristão que ele é completo, ele ama essas coisas. Ele frequenta a casa de Deus. E isto, amados, não da maneira como alguns os fazem, que vêm e apresentam o mais alto carregado com ouro e vestuário caro, ou com toda a vaidade ostentosa no se vestir, bem como por suas cortesias inoportunas, uns para com os outros,
ou pela alegria impertinente do seu comportamento, repudiando todas as pretensões infantis que ele forme, tanto quanto para o seu poder da religiosidade deles. Haveria para Deus ninguém entre nós que não tenha caído na mesma condenação, que tenha entrado nessa casa e que tenha olhado em volta com todos os sinais de mais apática e descuidada indiferença. Embora algumas vezes possa parecer usar a oração de Deus para suas bênçãos naquilo que esperam, que durante todo o serviço maravilhoso estão dormindo ou reclinados na postura mais conveniente para isso, ou quando supõem que Deus esteja dormindo, falando uns aos outros, ou espiando ao redor, como extremamente isentos de qualquer ocupação. Nem esses podem ser acusados da aparência de santidade. Não. Aqueles que têm mesmo isso se comportam com seriedade e atenção na casa de Deus, em todas as partes do serviço solene, seja na oração, seja na hora do louvor, seja na hora da palavra. A pessoa ela está atenta a cada palavra que sai. A pessoa está verdadeiramente derramando a sua vida como uma oferta viva, perfeita e agradável para Deus. É isso que viemos fazer aqui. Então o cristão verdadeiro, ele ama estar aqui. Ele ama se derramar na presença do Senhor. Ele entende que cada pregação é importante. Ele entende que cada louvor verdadeiramente está sendo prestado e dado a esse Deus que vive para todo sempre, que está assentado num alto e sublime trono. Esse Deus que tem o poder e o domínio de tudo. Então isso é maravilhoso. Nós não nos comportamos de maneira indolente no culto solene, mas especialmente quando ele vem à mesa do Senhor, não é com um comportamento leviano e descuidado, mas com aparências, gestos e conduta que falam nada mais do que Deus seja misericordioso para comigo que sou um pecador. Isso é maravilhoso, amados. Aqui estão as características do verdadeiro cristão. E a nona é, por sinceridade, eu quero dizer, um princípio religioso real e interno, de onde essas ações exteriores fluem. E realmente, se nós não temos isso, nós não temos a honestidade pagã, nem tanto dela, como para responder à discussão do poeta epicurista, dada aos prazeres da vida. Mesmo esse pobre patife, em seus intervalos de sabedoria, é capaz de testificar a seguinte coisa: os homens de bem evitam o pecado de amar. Então, amados, assim sendo, se algum homem deixa de praticar o mal para evitar a punição e perda de seus amigos, seu ganho, a sua reputação, deveria igualmente fazer sempre o bem, usando de todos os meios da graça. Ainda assim, amados, mesmo não praticando o mal e fazendo sempre o bem, não é possível assegurar que esse homem é mesmo quase um cristão. Porque se ele não tiver princípio melhor em seu coração, ele será apenas um hipócrita. Porque tudo que ele faz é baseado nele mesmo. Ele tem medos que o restringem a fazer o mal, mas nunca é o temor de Deus. Ele nunca deixa de praticar um pecado por causa da glória de Deus. Ele sempre deixa de praticar um pecado por causa do mal e da punição do pecado. Então, quando ele deixa de fazer alguma coisa, é porque ele tem medo da punição. É porque ele tem medo do que os parentes vão falar. Ele tem medo do que a sua reputação pode ser arranhada. Mas o verdadeiro cristão, não. O verdadeiro cristão, ele não comete os pecados porque ele ama a Deus. E tudo que ele faz é para a glória de Deus.
Então, nós não queremos fazer algo pura e simplesmente pensando em nós mesmos. Não, mas sempre fazendo para a glória de Deus. Por isso, o quase cristão, ele é um hipócrita. Ele tem uma aparência de santidade, mas ele nega a eficácia dela. Ah, amados, sinceridade, por conseguinte, está necessariamente comprometida em ser quase um cristão, como Agripa. O objetivo real de servir a Deus, um desejo ardente de fazer a sua vontade, necessariamente implica que um homem tem uma ideia sincera de agradar a Deus. Em todas as coisas a que ele faz, em todas as suas conversas, em todas as suas ações, em tudo que ele faz no dia a dia, ou deixam de fazer. Esse objetivo, amados, se algum homem for um quase cristão, segue através de todo o teor da sua vida. Esse é o princípio propulsor em fazer o bem e abster-se do mal, e usando as ordenanças de Deus. Mas aqui devera provavelmente ser inquirido: é possível que algum homem possa chegar tão longe e não o bastante ser um quase cristão? É a pergunta que nós fazemos. Quanto mais é necessário para que ele seja um completo cristão? Em primeiro lugar, eu respondo que alguém pode ir até mais longe e ainda assim, amados, ser apenas um quase cristão. Como nós falamos, os falsos, muitas das vezes, eles amam sustentar a aparência. Quando nós olhamos para os fariseus, quando nós olhamos para a vida dos fariseus e Jesus questionando ele, você já viu o que um fariseu fazia? Se nós compararmos com a maioria dos cristãos hoje em dia, olha que interessante. O fariseu, na época de Jesus, ele jejuava, ele ia frequentemente na sinagoga, ele lia a palavra, ele dava dízimo, ele dava oferta, ele gostava de fazer orações na praça para que todo mundo pudesse ver ele orando. Veja, como nós falamos no culto passado, quem não gostaria de um homem assim em sua igreja? Uma pessoa que ora alto, bate no peito, mostra para todo mundo. Quantos cultos de exibição nós vemos? Homens que pulam, que rodam, que falam, gritam mais alto, oram uma oração enorme, gritam para que todos possam ouvir ele orando. Ele chora na frente de todo mundo. Parece que ele está ali se quebrantando verdadeiramente. Quando ele está jejuando, ele quer mostrar para todo mundo que está jejuando. Ele fala: não, hoje eu não vou comer isso não, que eu estou jejuando, irmão. Se fosse outro dia eu até aceitaria, mas hoje não, hoje eu estou jejuando. Ele tem prazer de falar para todos que estão jejuando. Certa vez, eu fui pregar num lugar, aí meu irmãozinho chegou perto. Aí o irmãozinho falou assim: no culto passado, veio um homem aqui muito fervoroso. Falei: ah, é? Ele falou: é. Ele veio aqui 2 horas antes do culto e ajoelhou e começou a orar. E a igreja começou a chegar e viu ele orando durante 2 horas antes da palavra. Eu falei: se ele fosse verdadeiramente fervoroso, ele oraria em secreto, porque ele quer ter a glória e a atenção dos homens. Muitos são assim. Gostam de chegar na igreja e ficar orando para que todos vejam. Gostam de erguer seus braços. Gostam de dar glória bem alto. Gostam de mostrar: olha como eu sou espiritual. Olha como eu sou cheio do Espírito Santo. Mas os verdadeiros não agem assim. É como nós estamos falando. Eles podem ir além do que nós podemos imaginar. Olha o que Jesus falou: naquele último dia muitos me dirão: o quê? Expulsei demônios, profetizei no seu nome, curei. E o que Jesus falará para eles? Nunca vos conheci. Então veja, amados, é fácil ser um quase cristão. Eles têm o prazer de mostrar
a sua religiosidade. Eles gostam de mostrar para todos a sua vida espiritual. Eles gostam de chamar a atenção. Mas quão terrível isso é, amados. Eles podem ir tão longe. Irmãos, grande é a minha audácia com respeito a vocês nesse interesse nessa noite. E perdoe-me esse erro. Se eu declaro minha insensatez no que anuncio publicamente hoje, para por causa de vocês e do Evangelho de Cristo, sujeito-me então a falar livremente de mim mesmo. Exatamente, amados, como de outro homem. Eu estou contente em ser humilhado para que vocês sejam exaltados e para ainda mais desprezível para a glória do nosso Senhor. Sim, amados, eu tenho ido assim, tão longe em cada pregação, para mostrar para vocês a necessidade de um cristianismo sério, de despertar vocês verdadeiramente para um avivamento bíblico. Precisamos de homens e mulheres que verdadeiramente, amados, entendam essa distinção. Entendam isso. Por muitos anos, com muitos desses lugares, podem testificar, usando diligentemente para evitar todo o mal, e ter uma consciência, amados, isenta de ofensa, resgatando o tempo, e em toda oportunidade, fazendo todo o bem a todos os homens, constantemente e cuidadosamente, amados, usando todos os meios públicos e todos os meios privados da graça, esforçando-me na busca de uma sinceridade firme de comportamento todo o tempo e em todos os lugares. E Deus é meu testemunho, diante do que eu permaneço, fazendo tudo isso com sinceridade, amados, na busca de uma sinceridade firme de comportamento, todo o tempo e em todos os lugares. Deus é meu testemunho. Sim, amados, tendo um desígnio real de servir a Deus verdadeiramente, que nós despertemos para isso, um desejo ardente de fazer todas as suas vontades para agradar a Ele e para a glória dEle, que tem me chamado para lutar uma boa luta e para assegurar a vida eterna. Assim, amados, minha própria consciência testemunha no Espírito Santo que todo esse tempo eu tenho sido a não ser um quase cristão. Nós temos que lutar muito, porque a vida do cristão é uma luta. Estamos em guerra. Nós temos que lutar todos os dias para não ser um quase cristão, mas temos que ser um cristão verdadeiro, um cristão completo, cristãos que foram tocados pelo Espírito Santo, amados. Por isso é importante para nós, se for inquirido, o que mais é necessário além disso, para que seja um cristão completo? Hoje, nessa noite, eu te respondo. Primeiro, amados, o amor de Deus. Porque assim diz a sua palavra: você irá amar o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente e com toda a sua força. Amados, tal amor é esse, como que se apoderando de todo o seu coração, como acolhendo todas as suas afeições, como preenchendo a capacidade total da sua alma e empregando mais extrema extensão de todas as suas faculdades. Ele que assim ama o Senhor seu Deus, seu espírito continuamente regozija-se em seu Deus e em seu Salvador. Seu deleite está no Senhor. Seu Senhor é seu tudo, e quando em tudo dá graça. Todo o seu desejo está no Senhor e para a lembrança do seu nome. Seu coração está sempre clamando: quem mais eu tenho no céu a não ser a ti, Senhor? E não há ninguém sobre a terra que eu deseje além de ti.
Essa é uma oração muito importante. O cristão completo, o cristão verdadeiro, ele fala isso: Senhor, não há ninguém no céu a não ser a Ti que eu queira mais, e não há ninguém na terra que eu ame mais do que a Ti. O Senhor é meu tudo, tanto na terra como no céu. Não há ninguém que eu deseje além de Ti. Realmente os que mais ele deve desejar além de Deus, não o mundo ou as coisas do mundo, porque ele está crucificado para o mundo, e o mundo crucificado para ele. Ele está crucificado para o desejo da carne, o desejo do olho e o orgulho da vida. Sim, amados, ele está morto para o orgulho de toda sorte, porque o amor não se ensoberbece, mas ele que habita no amor, habita em Deus e Deus nele. É menos do que nada para os seus próprios olhos não ter esse tipo de amor. Então, um cristão completo, primeiramente, ele ama a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu intelecto, com toda a sua alma. Tudo que ele quer é amar a Deus e dar graças a Ele por tudo. Segundo, o amor ao próximo. Para isso, diz o nosso Senhor nas seguintes palavras: deveis amar o teu próximo como a ti mesmo. Se algum homem perguntar: quem é o meu próximo? Nós responderemos: todos os homens do mundo, todos os filhos dele, que é o Pai de todos os espíritos, de toda a carne. Nem nós podemos excluir nossos inimigos, ou os nossos inimigos de Deus e as suas próprias almas, mas todo cristão ama esses também, como a si mesmo. Sim, amados, como Cristo nos amou. Provamos o amor de Cristo quando nós éramos os seus inimigos. Por isso podemos amar os nossos inimigos, porque éramos inimigos de Deus, e Deus nos amou quando nós éramos seus inimigos. Por isso Ele diz que devemos amar os nossos próximos como a nós mesmos. Não é um amor estranho, é um amor que experimentamos verdadeiramente. Ele que gostaria de entender mais completamente que espécie de amor é esse. Podemos considerar a descrição de Paulo sobre ele. Paulo diz: o amor é paciente e benigno. O amor não arde em ciúmes ou inveja, e não se ufana. O amor não se ensoberbece, mas faz dos outros. Mas faz aquele que ama o menor, o servo de todos. Não se conduz inconvenientemente, mas torna-se todas as coisas para todos os homens. Não procura o seu interesse, mas o que é bom dos outros, para que eles possam ser salvos. Não se exaspera, ele atira fora toda a ira. Não se ressente do mal, ele não se alegra com a injustiça, mas regozija-se na verdade. Ele protege todas as coisas, acredita em todas as coisas, espera todas as coisas e suporta todas as coisas. Amados, aqui está o amor do cristão completo. Em terceiro, existe ainda uma coisa mais que pode ser separadamente considerada, embora ele não possa atualmente ser separada da procedente na qual está subtendido ser um cristão completo. É que o alicerce de todas elas, mesmo da fé, todo aquele que diz amado discípulo, que acredito que é nascido de Deus, para tantos quantos o receberem, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, até mesmo aqueles que acreditam em seu nome. E essa é a vitória que supera o mundo, mesmo a nossa fé. Sim, amados, nosso Senhor declara: ele que acredita no Filho tem a vida eterna, e não é condenado, mas passa da morte para a vida. Aqui está as alegrias do cristão verdadeiro, não daquele que é um quase cristão, mas aquele que é um cristão por completo. Sim, amados. Em quarto lugar, mas
que homem algum iluda a sua própria alma. Deve ser notado diligentemente que a fé, a qual não conduz ao arrependimento, ao amor e todas as boas obras, não é aquela fé viva e justa. Não, mas é a fé morta e diabólica. Porque mesmo os demônios acreditam que Cristo tenha nascido de uma virgem, que Ele forjou todas as formas de milagres, declarando a si mesmo verdadeiramente Deus, que por nossa causa, amados, Ele sofreu a maioria das dores da morte, para nos redimir da morte eterna, que Ele se ergueu no terceiro dia, que Ele ascendeu aos céus e assenta-se à direita do Pai, e que no fim dos tempos voltará para julgar vivos e mortos. Esses artigos de fé, amados, eles acreditam, e igualmente em tudo que está escrito no Velho Testamento. Mas ainda, apesar de terem toda essa fé, ainda assim, eles não são mais nada do que demônios. É como nós falamos, ter conhecimento das coisas não nos torna cristãos verdadeiros. E a fé que a Bíblia diz para nós que nós devemos ter é uma fé viva. É uma fé que nos leva a ter e produzir frutos. Porque pelos frutos conhecereis que sois meus discípulos. Amados, isso é maravilhoso. Então não devemos ter uma fé igual à fé dos demônios. A fé cristã, a fé correta, a fé verdadeira, para usar a palavra das nossas próprias igrejas, não é aquela que nos faz acreditar nas escrituras sagradas e nos artigos da fé como verdadeiras, mas é aquela que, além disso, nos traz a confiança e a segurança de sermos salvos da condenação eterna, através de Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós, amados. Essa é a verdadeira crença e confiança, a qual o homem tem em Deus, e de que pelos méritos de Cristo, seus pecados foram perdoados, que Ele está reconciliado de uma vez com todas, para o favor de Deus, a respeito de quem Ele segue com o coração afetuoso para obedecer os seus mandamentos. E assim, amados, para nós encerrarmos a forma de ser um cristão completo, agora, quem quer que tenha essa fé, que purifique o coração pelo poder de Deus que habita em você, do orgulho, da ira, do desejo, de toda iniquidade, de toda impureza da carne e espírito, e que preenche com amor mais forte que a morte, tanto para com Deus, para com toda a humanidade, amor que realiza as boas obras de Deus, glorificando para despender-se e consumir-se por todos os seres humanos, e que suporta com alegria não apenas a repreensão de Cristo, que o homem escarneceu, desprezou e odiou, acima de todos os homens, mas tudo quanto a sabedoria de Deus permita, a malícia dos homens, ou a dos demônios ímpor, ou as dos demônios. Quem quer que tenha essa fé, operando assim, por amor, não é ninguém que é quase, mas alguém que é um cristão completo. Então hoje nessa noite, amados, nós vimos que ser um quase cristão é terrível. Porém, quando nós lutamos para não ser um quase cristão, mas quando nós lutamos para ser um cristão completo, cheio da graça de Deus, cheio do amor de Deus, cheio da vida de Deus, faz toda a diferença. Somos chamados para ser filhos do Deus Altíssimo. Somos chamados para mostrar ao mundo que existe um Deus vivo, um Deus que transforma, um Deus que quebranta coração. Através, amados, dos nossos frutos, através do nosso testemunho vivo, os homens podem olhar e podem glorificar esse Deus que está no céu. Vamos, amados, orar, vamos agradecer a Deus pelo culto dessa noite. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Jesus, porque hoje conseguimos ver, Senhor, a grande diferença de ser um quase cristão e ser um cristão completo. Que nós possamos, ó Deus, continuar crescendo, que nós possamos, ó Deus, continuar em Cristo,
desenvolvendo-se para Ti, ó Pai, para a glória do Seu santo nome, ó Deus. Amém, Jesus. Amém.